Nós vamos demorar hoje para ler a Bíblia. Eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa hoje, devido à necessidade, para nós chegarmos no verso bíblico com o entendimento já bem claro do que está acontecendo ali. Mas você tem autorização de dar um cheirinho na Bíblia agora? Um beijinho? Eita, Deus é maravilhoso demais. O que é a palavra do Senhor? É luz e lâmpada, né? É maravilhoso. É o pão da vida. Deixa lá no seu colo, não vou falar o verso agora. Eu quero fazer uma introdução sobre o personagem de hoje. Estamos falando de fugitivos. Jonas, o fugitivo clássico. Saul, o especialista que fugiu e não foi encontrado por Deus até a morte. Temos aí, quem mais nós falamos? Balaão, fugitivo que precisou se comunicar com uma jumenta alienígena, que falava, que se comunicou pelo Espírito e ele foi encontrado por Deus. Quem mais? Tem mais um que eu estou esquecendo aqui. Pedro, foi o último, né? Obrigado aí, que não sei quem falou, mas Deus seja louvado. Eu vi uma voz do além. Foi você, Samuel? Samuel, obrigado. Eu ouvi uma voz assim, ó. E eu falei, quem foi? E Pedro, amados, foi um que estava bem pertinho de Jesus, né? E fugiu. Mas hoje, eu quero falar de alguém que ninguém ousa nem falar que é um fugitivo, porque quem tem coragem de encarar um valentão, né? Alguém que é protegido de Deus. Alguém que é o peixe. Já viu essa expressão, peixe? Meu peixe? Tem essa expressão aqui? Meu peixe? Meu peixe é aquela pessoa que você fala, quem é meu peixe? Você protege ele. É aquele cara menor na escola que ninguém pode encostar a mão. Eu era o peixe do meu irmão, sabe? Eu sempre fui muito confuseiro, muito arrumador de problema. Olha, eu dava trabalho, só que eu tinha uma vantagem. Eu era magrinho, eu era doente, eu era assim muito franzino, sempre doente, mas eu tinha um irmão bombado, sabe? O meu irmão era muito forte. Esse meu irmão que eu conto para vocês, que eu oro por ele, o meu irmão, ele era nadador profissional, e assim, eu costumo dizer que a batata do braço do meu irmão é maior que a batata da minha perna. Ele é muito grande. O pescoço dele é a minha cintura. Antes de virar pastor, lógico. Agora a cintura deu uma crescida, né? Mas, gente, ele é muito forte. Então, o que eu fazia? Eu arrumava confusão, eu derrubava o lanche dos outros, eu cuspia no copo de suco das outras crianças. Eu era assim. Eu ia lá no copo, suco de quê? Assim, maracujá. Eu falei, delícia. Isso corria. E eu corria para onde? Eu corria para as costas do meu irmão. E o meu irmão abria o peito e falava assim, e aí? O que vocês querem com o meu irmão? Não, nada não. É que ele está arrumando confusão. Eu falei, some daqui. E meu irmão me protegia. E ele era 1 ano mais velho que eu. Um dia, 8 meninos falaram assim, nós vamos pegar o Vinícius. Mas vamos 8, porque tem o irmão dele. E aí, para pegar, ele tem que pegar o irmão dele. Então, vamos de 8. E eu lembro como se fosse hoje, eu era pequeno. Tinha ali uns 9, 10 anos, meu irmão tinha uns 11. E os meninos vieram. Mas meu irmão era muito diferente da turma. Ele era bem maior que as crianças da idade normal. E nadava já profissionalmente desde cedo. Então, aqueles meninos vieram. E eu fiquei atrás dele. E seguraram cada um braço do meu irmão. E ele jogava os meninos longe assim. Jogava e bicava. E foi uma briga muito feia na escola. 2 foram levados pela ambulância da escola. Isso meu irmão me protegendo. Quem vai mexer com o protegido de Deus? Me fala, quem? Uma pessoa que está no coração de Deus. E essa pessoa é Davi. Ninguém vai mexer com Davi. Eu não sei quem vai ser a pessoa que vai escrever e falar mal de Davi. Não tem como, porque Davi é protegido. Olha só, vocês sabem como começou a história de Davi. Samuel foi comer na casa de Jessé, e veio os filhos, né? E ele tinha uns irmãos bem bombados também, e ele foi vendo, olha que lindeza, que camarada poderoso. Deus falou, não, esse não. Então vem o próximo. É um pouquinho menos top, mas ainda assim, se tomar um biotônico Fontoura, ele vai ficar top. Quem é que tomou quando era criança biotônico Fontoura? Com sucupira dentro. Deixa eu ver, continua com a mão levantada. E esses são os top, que tem que botar sucupira dentro. Eu era tão magrinho, gente, tão magrinho, e tão doentinho, minha mãe falava assim, meu filho, você tem que tomar biotônico. Toma, meu filho. E a minha mãe dava que tem ruim. Não era ruim? Eu não sei se era o biotônico ou era a sucupira, porque eu nunca tomei separado, sabe? Mas os 2 juntos é uma bomba. E a mãe me dava de manhã e de noite, aquela colherzada, para ver se eu ficava melhor, sabe?
E assim na família de Davi, tinha uns irmãos bem top, mas Davi não. Davi era doentinho e ele precisava de biotônico Fontoura. E ele é o patrocinador do nosso culto aí, o merchandising, né? Manda um dinheiro aí, biotônico, para construção aí da galeria, né? E Davi, quando chega, quer dizer, nem estava lá, Deus manda chamar Davi. E quando Davi chega, amados, aquele menino franzino que havia um preconceito porque ele era ruivo, né? E naquele tempo era muito raro e era considerado assim um pouco de defeito, né? E é aquele menininho que faltou tinta, faltou músculo, faltou tudo. Deus falou: é esse aí. Quem vai mexer com um camarada desse, né? Quem vai falar mal dele na Bíblia? Mas Davi, amados, quando foi ungido, existe um romantismo sobre Davi, mas eu quero mostrar um outro lado, sabe? Porque quando foi ungido rei, ele não foi para o castelo, ele não foi para Jerusalém. Sabe o que ele fez? Ele falou: beleza, brigadão Samuel por me ungir aí, estamos juntos, deixa eu ali cuidar de ovelha. E ele voltou a cuidar de ovelha. Na mente dos pregadores, porque a Bíblia não fala exatamente assim, e Samuel ungiu Davi e falou: segura uma onda aí, que na hora certa você vai ser chamado. Alguém já viu esse verso na Bíblia? A Bíblia só fala que ele voltou a cuidar de ovelha. Deus falou que ele ia ser rei, mas alguns dizem que ele não estava pronto, mas Davi, de certa forma, se colocou sempre no lugar de fuga. E eu vou provar isso para vocês. Ele fugiu e ficou um tempinho, depois ele foi lá para o castelo, falou assim: agora sim, esse camarada vai ser o rei. E ele vira o quê? Ele vai limpar a armadura de Saul. E ele vira esse cara. E foge de assumir o trono, e depois fala assim: não, ele vai tocar harpa agora. Você sabia que Davi, quando virou o tocador de harpa de Saul, ele já tinha matado Golias? Você consegue imaginar que o camarada que derrubou Golias foi colocado para tocar harpa para um cara nervoso, para um rei incomodado, um rei meio assim, depressivo, mistura com psicopata, com invejoso, porque Saul estava todo baleado, e o derrubador de gigantes ficou ali tocando harpa e limpando a armadura. Me diga se isso não tem um cheirinho de fuga, um cheirinho de: não é minha hora, eu não estou pronto. Como que eu vou? Eu nem consigo colocar a armadura. Davi colocava a coroa, o pescoço inclinava, né? Era pesado. E, gente, o encargo de Deus, o chamado de Deus é algo pesado sempre, sempre. Vou dar um exemplo simples. Uma mãe: eu me planejei, guardei dinheiro, fiz uma poupança, fiz todos os exames, tenho um plano de saúde maravilhoso, o melhor geriatra de toda a região sul de São Paulo vai cuidar de mim. E aí quando nasce, você fala o quê? Lascou agora. Mas eu estou uma mãe bem velhinha já. O obstetra, certo? Obstetra. O geriatra, eu estava falando de geriatra com a Sara, que a Sara quer fazer medicina quando crescer. Eu falei: filha, não faz pediatria, faz geriatria, porque você vai poder cuidar do seu pai. Imagine, fazer uma faculdade para trocar as minhas fraldas, né? Eu falo isso para ela, mas ela está certo. Vai fazer o parto, o melhor de todos. E você fala assim: mas nasceu e aí, o que você faz? Depois que a enfermeira te entrega aquele pacotinho, vai fazer o quê? E assim é o chamado de Deus para qualquer coisa. Você acha até que pode dar conta, mas quando você se depara com o que Deus te deu, você se sente pequeno, impotente. E aí Davi, ele se reclina e ele fica um tempão, gente, um tempão. Davi chega a matar um monte de gente. Chegaram a falar que Saul matava 1000, ele matava 10.000, mas ele continuava ali. Virou agora um guerreiro, virou um grande batalhador, mas ainda não era rei. E quando ele chega no trono, você fala: agora pronto. Passou por tudo isso, olha só, passou por tudo isso, cuidou de ovelha, matou leão, matou urso, e foi fiel naquelas ovelhinhas, mas depois foi lavar, sabe, armadura de rei, tocou harpa, se expôs, teve que matar gigante, teve que matar 10 vezes mais que Saul, teve que fugir para a caverna, mas finalmente ele é rei e está preparado, e agora ele é feliz para sempre. Não é assim que deveria ser? Só que Davi, amados, depois de muitas batalhas, depois que, olha só que perigoso, e aí nós vamos entrar na nossa vida, depois que a gente começa a achar que a gente deu conta do serviço de Deus, que está tudo certo,
que você está no controle de tudo, acontece uma tragédia com Davi, vocês sabem. Davi, em vez de ir para a guerra, ele foi para o geriatra, né? Ele estava velhinho, ele falou assim, não dou conta disso, não dou conta, eu vou ficar aqui no palácio, pode ir. Só que ele estava velho demais para ir para a guerra, mas novo demais para chamar a vizinha que estava tomando banho. Não é confuso isso? Não é estranho? Que disposição, né? E aí, eu quero começar a falar, olhando nos seus olhos. A gente, às vezes, está muito disposto a fazer o que a gente quer, e pouco disposto a fazer o que Deus quer. E alguma hora, a ficha cai e a gente percebe que nós estamos fugindo de quê? Fugindo do chamado de Deus. Fugindo do que Deus quer que você faça. Todos nós temos um chamado, temos um propósito. A vida nossa foi dada com um propósito, mas você vai fazer a tua vontade, não de Deus. E com essa pequena introdução, eu quero ler a Bíblia com vocês agora. Eu quero que você pegue sua Bíblia, dê um cheiro de novo, porque já passou aquele aroma, né? Pode beijar também. E abrir no Salmo 51, que é o salmo talvez mais famoso de Davi. E nós vamos ler sobre uma nova perspectiva, não assim, mais focando no pecado somente de Davi. É Salmo 51. Quando eu olho aqui para o lado e tem umas caras, a produção faz uma cara, eu falo assim, o que eu falei de errado agora? Mas tem aqui a produção que vai me dizendo aqui as coisas. E eu estou me esforçando aqui, amados. Minha voz está no fim, mas eu vou chegar até o final, amém? Estou dando o melhor. Abriu aí? Olha só, amados. Eu queria focar, primeiramente, antes de ler tudo, se não fechar mais a Bíblia, vamos ver aqui o Salmo 51, verso 1. Olha o que ele fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Para aí. Sabe, esse salmo, amados, é o salmo da confissão de Davi. Eu falei no começo que ninguém tinha coragem de falar de Davi. Ele é o menino de Deus, é o protegido, ele é o rapaz do biotônico Fontoura. Deus está ali o tempo todo mimando, alimentando, mas está protegendo. Mas ele mesmo agora escreve, e as palavras saem da boca do próprio Davi, e ele fala, Senhor, tenha misericórdia de mim por causa de quem? Baseado no que Davi chega na presença de Deus? No merecimento, Senhor, eu matei tanta gente por você, eu derrubei o gigante. Na verdade, tudo o que aconteceu com Davi, não foi ele que fez. Davi era um coadjuvante na sua própria história, porque quem derrubou o gigante foi Deus, quem matou o leão foi Deus, o tempo todo foi Deus, gente. Então Davi fala assim, ó, tem misericórdia de mim? E aí, a palavra-chave aqui é assim, ó Deus, por teu amor, ele coloca tudo, ele fia no amor de Deus, porque ele não tinha nada para oferecer, e essa é a grande questão, não temos nada. Ele fala assim, por teu amor e por tua grande compaixão, faz o quê? Apaga do seu livro aí, tudo que eu fiz de errado. Todas as vezes que eu preferi a minha vontade, sabe, esse caso de Davi, amados, foi um caso bem complexo, nós vamos ler mais um pouquinho, mas antes, vamos conversar aqui uma coisa. Davi, quando ele chamou a vizinha que estava tomando banho, eu fico imaginando, né, que chuveiro é esse, que fica do lado de fora, muita coisa, eu quero explicações quando chegar no céu. Eu gosto de Chosen, né, porque é muito bem feito, mas no céu nós vamos ter o verdadeiro, vamos poder assistir no telão, como é que foi mesmo. Senhor, eu quero ver. Você não tem vontade de assistir a crucifixão gravada no telão de Deus, assim? Sério, amados, eu amo Jesus, mas eu quero assistir Jesus morrendo na cruz de verdade, sabe? Ele lá. Eu falei, Senhor, você me mostra. Eu quero ver, sabe? E olhar para Jesus e falar assim, finalmente eu vi tudo o que o Senhor fez por mim, com meus próprios olhos. Já pensou você assistir a crucifixão com Jesus sentado do seu lado? Isso é bom demais. Mas deixa um pouquinho essa viagem minha de lado, eu vou voltar nela ainda. Mas, amados, pensa só em você ver o que realmente aconteceu. Como foi o esforço de um rei cansado da guerra, se esforçando para atrapalhar a vida dos outros. Chama ela, convida, e aí ela vem, ela engravida, aí ele chama o marido não faz nada com ela, ele quer que o marido reengravide ela.
porque essa reengravidação, eu aprendi isso com um médico geriatra. Mas, gente, tem como a pessoa grávida dormir com o marido, depois de grávida, e vai acontecer o quê? Vai enganar só. Então Davi bolou, amados, todo um plano muito louco na sua cabeça. Ele estava cansado demais para bolar os planos de guerra, mas estava ainda com muita disposição para bolar um plano para enganar o chefe da guarda, para enganar Deus, para enganar o reino. E assim, eu me vejo assim, sabe? Com muita disposição para fazer algumas coisas que eu tenho vontade, mas com pouca disposição para fazer o que tem que ser feito, sabe? É um cansaço para Deus, sabe? São os fugitivos inesperados. Ninguém espera, por exemplo, que o pastor tenha preguiça de entregar livro missionário. Você não espera. Mas você acha que eu acordo no dia 9 de fevereiro, esse ano, de março, né? Não, abril. 9 de abril. Eu acordo e falei, é hoje que eu vou sair no sol para entregar livro amarelo? Que vontade. Não é assim que funciona. Quando adiou o ano passado, por causa da pandemia, adiou, eu falei, puxa, que triste, adiou, hein? Valeu, Senhor. Vou ganhar uns meses aí. Estava um sol lascado, porque agora está muito calor, gente. Mas no inverno também não dá. Então não posso entregar no inverno, nem no verão. E deixa guardado então nas caixinhas lá, num quartinho. E a gente é assim, uma disposição para, sabe, conversar coisa à toa, para, sei lá, comentar jogo mundial, Big Brother. A gente tem muita disposição, mas para levar a palavra para alguém, dá um cansaço. Para contar a sua história de conversão para um amigo da faculdade, dá uma preguiça. E assim foi com Davi. Só que Deus é tão maravilhoso. Lembra que ele orou assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim pelo teu amor. Olha, Deus amou tanto que enviou o Natan, né? E aí é uma cena que eu amo, a conversa dele com o Natan. Porque ele adulterou, depois ele chamou o marido para desadulterar ele, só que não deu certo. Então ele mandou matar o marido, o cara morreu. Agora ele toma a mulher do cara para sua esposa, uma confusão, e Natan vai lá contar uma história para ele. Porque, gente, quem vai encarar Davi e falar, Davi, vim aqui porque você é um mala, você é um pecador, você é um fugitivo? Ninguém vai fazer isso. Davi é o protegido, Davi é o ungido, e ninguém toca no ungido de Deus. Então Natan conta uma história. E Davi, na sua soberba, ele fala assim, esse homem da história tem que morrer. E aí vem mais uma lição. Às vezes estamos muito dispostos a julgar os outros e dizer a punição que os outros têm que levar pelo pecado deles. E pouca disposição, de novo, em aceitar os nossos erros, os nossos pecados. Davi era velhinho demais para levar a culpa, mas jovem demais para mandar matar outra pessoa. Então Natan fala assim, Davi, foi você. Esse homem é você. Quando ele fala isso, aquele pecado que estava guardadinho, aquele homem que estava escondido, sabe? Aquela criança que está atrás da cortina escondida e alguém puxa, ou vê o dedão dela embaixo da cortina assim, você está aí, a casa caiu. Olha só o que Davi fala aqui, ó, no verso 2, lê comigo aí. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu sei que eu fiz, Senhor. E ele fala assim, ó, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Chega um ponto que ele fala, não é Natan que está me acusando mais. Hoje eu cheguei a reconhecer que eu sou o camarada que transgrediu. O meu pecado, o que fala aí, ó? Ó o verso 3. O meu pecado sempre me... Espera aí, vamos pensar. Se o pecado sempre persegue ele está fazendo o quê? Ele está fugindo. Quando eu li, eu falei assim, nossa, aqui está a prova que Davi é um fugitivo. O que ele faz? Ele peca e corre. Parecia eu na escola. Corre para as costas de Deus, mas não porque Deus protege o pecado, porque ele usava a unção de Deus, usava o chamado de Deus, usava a escolha de Deus para se esconder atrás dela. Sabe, a gente usa às vezes o título da gente,
usa o cargo, usa o nome da igreja, usa as verdades bíblicas, né? Tem gente que se esconde, sabe aonde? Atrás do sábado, assim, fala assim, não, mas eu vou para o céu porque eu guardo o sábado. Mas está se escondendo, porque lá dentro do sábado, continua pecando, continua transgredindo, continua mentindo. Então, tudo que você faz não pode te salvar. Não adianta você machucar o seu irmão e sair correndo atrás dos seus esconderijos, porque o pecado, ele persegue a gente todos os dias. Ele continua batendo, te perseguindo, te alcançando. Então, Deus fala assim, Davi, para de fugir do pecado, porque você não tem força. Para onde você for, ele vai te alcançar. Só tem um jeito de vencer o pecado. Quando eu tomar a conta da sua vida. Olha o que ele fala aqui. O fugitivo. O pecado me persegue. Vamos para o verso 4. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença, e tens razão em me condenar. Sabe o que está dizendo? Quando eu condenei aquele camarada das ovelhas, eu não sou justo, as minhas sentenças são falhas, mas as tuas sentenças são certas. Então, tudo o que o Senhor falar, o Senhor tem razão, porque eu cansei de fugir. Pode me condenar, pode me dizer tudo está errado. E aí o verso 5. Sei que sou pecador. Desde quando? Algumas pessoas têm um romance com Davi, que é assim, ó. Davi era santo até matar Golias e virar rei. Depois ele pecou. Só por causa daquela mulher, a culpa é dela. Se ela estivesse tomando banho de burca, ele não tinha feito aquilo. Se ela não tivesse tomado banho, fosse uma francesa, desculpa os franceses aí, né? Não tinha. Hoje eu vi um francês falando que ele lá tomava um banho por semana, chegou no Brasil 3 por dia. Que ele teve um vício invertido. Se essa mulher não tomasse banho, será que a culpa é dela? Davi quebra esse tabu. A culpa não estava no banho, não estava na mulher que era bonita. Eu sou pecador desde quando? Desde que nasci, eu estou fugindo de Deus. Desde que nasci, eu me escondo, eu peco. E, sabe, eu chego a pensar, amados, olha, Deus me perdoe, mas eu vou dizer isso aqui para vocês. Eu chego a pensar, eu estava meditando com isso, nas minhas leituras dessa semana, que Davi não estava no jantar de Samuel por algum motivo. E nós sabemos, porque ele não foi convidado. Ninguém achava que ele podia ser rei, alguém tinha que cuidar das ovelhas, e ele não foi chamado. Mas se ele falasse assim, eu vou aparecer lá. Sei lá, nem que for da janela, para pegar um espetinho. Nem que for para pegar aquela sobra de pamonha. Eu estou com essa pamonha na cabeça. Está registrado, que o Pio está sabendo. Ele podia ir lá, mas ele não foi, mesmo não sendo convidado. Davi permaneceu com os pastos, sendo que ele podia se encontrar com o maior profeta de todos os tempos até ali. O homem escolhido por Deus para guiar a nação. O homem que escolher, amados, o novo rei. Você não gostaria de ver um irmão seu sendo ungido? Você não gostaria de ver um irmão seu sendo ungido? Olha, Deus vai ungir um irmão meu. Eu tenho 3, eu mais 2, na verdade, somos 3. Rapaz, vai ungir o meu irmão? Me protegeu tanto, eu quero ver. Eu ia lá ver. Mas Davi, amados, diz, eu sou pecador desde que nasci. E talvez Davi tenha pensado assim, eu não sou digno de ir na presença de Samuel. Não era só o pai dele que achava isso, talvez ele também. E olha como é que ele termina aqui, ó. Eu não vou ler todo o salmo, você pode terminar em casa. E ele fala assim, verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. Olha, ele fala assim, Senhor, essas conversinhas da boca para fora, o Senhor não liga. O Senhor quer saber da verdade aonde? Que está no coração. Não adianta eu ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor sabe quem eu sou. Sabe quem eu sou. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Falando assim, Senhor, eu preciso cantar de novo. Eu cheguei eu fugi tanto, que eu cheguei no fundo do poço, que eu preciso agora que o Senhor me resgate. E olha o que ele fala, Senhor, tu esmiuçou meus ossos. Parece que Deus pisou em Davi de um jeito, deixou Davi ficar todo esmagado, e ele falou, Senhor,
agora eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu preciso ser resgatado. Eu cansei de fugir. Sabe, Davi é bom porque ele representa todos os cristãos do mundo. A Bíblia, quando fala de um rei, fala assim, ó, e rei tal fez o que era bom, como Davi fez. Não é assim que a Bíblia fala? E, sei lá, não estou lembrando, ó, Josias, filho de Davi, não era, mas era tataraneto, mas fez o que era bom, como seu pai Davi. Davi é um símbolo de quem fez algo bom. E a gente, quando lê isso, fica pensando, o que ele fez de bom? Ele matou Golias, ele cuidou das ovelhas, Não. Davi fala que é pecador desde que nasceu. Se ele fez uma coisa boa na vida, foi escrever esse salmo aqui e confessar de que ele não valia nada, que ele precisava de Deus, que ele era dependente, sabe? A nossa autossuficiência, amados, é terrível. E ela nos faz, sabe o quê? Nos sentir muito cansados para fazer o que Deus quer, mas muito dispostos a fazer o que a gente quer. Mas quando a gente entende quem nós somos, da onde viemos, tudo o que fizemos, a gente não aguenta mais fazer o que a gente está fazendo, a gente sente que está quebrado, e a gente quer fazer o quê? Fazer o que Deus quer, porque com Deus a gente sente a paz. E eu termino, antes de contar a história final, o verso 9 e 10. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele fala, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Ele falou assim, Senhor, do jeito que eu estou aqui, ó, desde criança pecando, mal, eu preciso de um coração novo, sabe? Eu vou sentar aqui na escada aqui, eu vou sentar aqui, eu também estou cansado, vou fazer uma cena aqui para vocês. Eu estou imaginando Davi assim, na escadaria do palácio, tentando chegar no quarto dele, e ele falou assim, Senhor, como se Deus estivesse sentado do lado dele. Imagina, Davi, eu queria ter uma câmera em cada corredor do palácio de Davi, eu vou assistir esse filme ainda, lá no céu, eu falei, Senhor, me permite assistir, eu quero ver. Eu sei que o que eu quero ver mesmo é a crucifixão de Cristo, a ressurreição, mas lá eu vou ter 1 milhão de anos, eu quero ver como é que foi com Davi. Davi, deixa eu ver, eu deixo você ver os meus também. E aí eu fiquei imaginando ele sentado na escada assim, ó, ofegante, depois de uma conversa tensa com Natan, eu falei assim, Senhor, eu escondi tão bem escondido, eu pequei tão bem pecado, sabe? Fugi tudo que eu pude, mas o Senhor estava lá, o Senhor sabe quem eu sou. E Deus sentadinho, bota a mão assim no ombro de Davi, e Deus cansado também faz assim, ainda bem que você parou de correr, Davi, ainda bem que eu te alcancei. Sabe, amado, eu estava pensando assim, como terminar esse sermão? Eu tenho esse problema, eu já contei para minhas ovelhas mais próximas, os jovens, eu falo muito para eles isso, porque eles esquecem mais fácil. Eu chego no final do sermão, agora sim, eu não sei o que fazer. Eu pego uma água assim, tomo assim, ó, e fico pensando, Senhor, o que eu vou dizer agora? É só para voltar, às vezes eu esqueço o que eu estou dizendo. Eu acho que é a sequela do mundo, sabe? Tanta porcaria na cabeça, a cabeça fica sequelada. Mas eu vim hoje decidido que eu ia contar para vocês uma coisa, sabe? Eu lembro que me batizei dia 15 de dezembro. E para me batizar, eu tive que terminar um namoro de 2 anos, assim, que eu amava demais. Amava demais. Mas era um negócio carnal e eu tive que deixar ela para me batizar. E eu lembro que depois que eu batizei, ela ficava no portão, gritando, me chamando, volta para mim. Ai, como eu achava que eu era maravilhoso, né? Só que eu queria atravessar o portão. Minha mãe falou, vai lá, conversa com ela, os vizinhos estão ouvindo, que vergonha. Eu falei, tá bom, olha só. E eu me conheço, eu sei que eu não tinha que estar ali. Eu lembro que eu entrei no carro com ela, e a gente foi para um lugar, conversar, um lugar bem escuro. Eu estava batizado há 1 semana, sabe? E ali ela me agarrou. E eu podia fazer igual o meu amigo da semana passada, me segura. Mas eu lembro que naquela tarde para a noite, naquele carro, depois de 1 semana batizado, eu traí Jesus. E ninguém ficou sabendo.
O pastor não ficou sabendo. Meus amigos não ficaram sabendo. Minha mãe não ficou sabendo. Aquela moça não ia contar para ninguém, porque ela foi embora, ninguém conhecia ela. E eu guardei isso bem escondido, sabe? Bem guardado, porque isso era uma vergonha que eu sentia, porque eu fiz um pacto com Deus. Sabe quando Davi foi ungido ali por Samuel? A gente imagina que aquele óleo lavou ele, ele nunca mais fez nada de errado, mas Davi matou, adulterou, e eu queria, depois do batismo, ser perfeito, eu não consegui. Eu não consegui, sabe? Ia em casa sozinho, às vezes eu chorava, falava, meu Deus, tem misericórdia de mim pelo teu amor, apaga minhas transgressões, lava-me de novo, eu ficarei limpo. Quantas vezes eu li esse salmo, eu cantei esse salmo, eu recitei de cor, quantas vezes eu chorei com ele. E eu lembro que eu estava um dia lendo a revista Adventista, e na contracapa da revista, estava lá assim, escrito os cursos, as faculdades. E eu estava lendo ali enfermagem, não sei o que, administração, e o último estava assim, teologia. E o Espírito falou assim para mim, faça teologia. Eu falei, parece. Tantas pessoas importantes, tantas pessoas estudadas, tantos líderes na igreja, eu não sei nem quem são os filhos de Noé, como é que eu vou teologia? E eu fugi de Deus. Mas no fundo, não era meu conhecimento bíblico, era porque eu tinha vergonha, porque eu continuava pecando depois de me converter. Eu me batizei, amados, mas eu era viciado em pornografia, viciado em sexo, boca suja, falava palavrão. Eu ficava pensando assim, como é que... E eu dormia aquela noite e sonhei que eu estava pregando, e eu suava, tremia, e aí eu acordei e falei, Deus me livre disso. E eu guardei aquela revista adventista para nem olhar mais para ela. 3 dias seguidos, amados, sonhando com aquilo, eu falei, sabe uma coisa? Para desencargo de consciência, eu vou ligar lá naquele colégio, e vou perguntar quanto que é, só para... Acabei de me batizar, perdi meu emprego por causa do sábado, não tenho dinheiro, eu vou ligar para Deus sair da minha cola. E eu liguei lá, hoje, a mensalidade de teologia é em torno de R$2.000, assim, por mês, né, com um internato. Na época era outro tempo, né? Eu falei, como é que eu vou pagar 2.000? Eu não tenho nem emprego. Eu falei, graças a Deus, isso está muito longe da minha possibilidade. E eu então desliguei o telefone da escola, guardei a revista e falei, vou dormir em paz hoje. E aí eu sonhei de novo. E na revista, dizia que eles tinham vestibular em tudo que é lugar. Inclusive lá em Brasília, onde eu morava. E eu falei, eu tenho que ir embora daqui, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar pensando nisso. O vestibular era 5 de janeiro, eu não vou conseguir nem fazer o ano novo, Natal, vou ficar pensando, eu vou fugir. Eu peguei, irmãos, um ônibus e fui para Santa Catarina, para a praia de Itapema, uma praia bem pequenininha, e fiquei lá tranquilo com meus primos. E amados, eu era tão doente, que eu cheguei lá na praia, e uma prima minha gostava de mim, nós começamos a ficar. E quando eu ia para o meu quarto, eu chorava, falava assim, meu Deus, eu fugindo de Brasília, eu venho para cá, e parece que aonde que eu estava, para onde que eu ia, eu estava pecando. Eu pensava, se meu tio descobrir, ele me mata. Tomara que ele não assista esse vídeo. Eu nem mandei para a família hoje. Ele me mata. Eu lembro um dia que eu estava dormindo num quarto e estava do meu lado assim, a lição, o Espírito Profecia, a Bíblia. Eu estava no colchonete e eu ouvi um barulho, minha prima entrou de noite no quarto e pulou em cima de mim. E nós começamos a nos beijar ali e eu virei para o lado, trombei e derrubei a Bíblia. E eu joguei ela para longe, falei, sai daqui, Deus me livre. Está benzido. Era um adventista ainda meio católico. Todo perdido, amados. Mas eu guardei essa história. Eu guardei esse pecado com ela lá no esconderijo. Minha mãe não ficou sabendo. Meu tio não ficou sabendo. Meus outros primos não sabiam. Na minha igreja ninguém ficou sabendo, meu pastor.
Mas cada vez que eu me sentava, Deus estava ali dizendo: meu filho, quando é que você vai ter disposição para fazer o que eu quero, em vez de correr para o mal que você quer? E eu escondi. Eu lembro que no dia 4 de janeiro, último dia de inscrição vestibular, eu fui acordado pela minha prima, e ela falou: olha, eu estou indo embora, e você vai ficar sozinho aqui, mas pode ficar tranquilo, eu vou para Curitiba, e você fica aí. Eu falei: não vou ficar sozinho. Não, fica tranquilo. Eu falei: não, posso ir com vocês? Fazer o quê em Curitiba? Eu falei: fica lá com vocês. Quando vocês fizerem as suas coisas, eu fico na casa lá, mas não ficar sozinho. E eu entrei no carro, o carro lotado, e eu lembro que eu fui para Curitiba, sabe? Com aquela galera, eles iam fazer um vestibular. E no meio do caminho, eu peguei, abri a revista Adventista, comecei a ler, e lá na contracapa dizia: provas em Curitiba. Último dia de inscrição, dia 4 de janeiro. Eu falei: meu Deus, dia 4 de janeiro, eu estou indo em direção ao lugar errado. Tem como parar o carro aí? Eu lembro, amados, que 5 horas fechava o vestibular. 5 horas da tarde, fechava tudo. Quando deu 5:05, nós entramos em Curitiba, um trânsito louco, o pessoal voltando para casa, o semáforo fechou, e nós ficamos um tempão ali, naquele semáforo. Andava um pouquinho e parava, andava um pouquinho e parava. E o semáforo lá longe. E quando era 5:10, nós paramos o semáforo, eu olhei para o lado direito, estava escrito assim: Escola Adventista. Eu olhei para a revista, era exatamente o lugar que fazia inscrição para a prova. Eu falei para minha prima assim: eu vou ali rapidinho. Desci do carro, bati na porta, a mulher falou assim: olha, já está encerrado. Eu falei para Deus: Senhor, tentei, cheguei aqui, Aí ela falou: que curso que é? Eu falei: teologia. Eu falei: Aí eu peguei R$50, passei embaixo da porta assim. Aí ela fez assim. Ela abriu a porta e me inscreveu no vestibular. E para encurtar a história, amados, eu passei na prova, sem dinheiro nenhum, fui fazer teologia, recebi uma bolsa, depois que as bolsas já tinham acabado, paguei o colégio, me formei. Durante o colégio eu tive muitas lutas, fugi muito tempo de Deus, e sempre lutando. Eu sou pecador como vocês, mas agora nas minhas férias, não sei se a Priscila estava no carro, acho que não, estava eu e o Iago estava dirigindo, indo para Curitiba, Fabiana estava atrás com a Sara, e de repente a gente para num semáforo. 24 anos depois, eu olho para o lado, e está lá, Escola Adventista. Ninguém entendeu, eu comecei a chorar no carro. Chorar. O Iago falou assim: o que foi, pastorzão? Ele fala assim, né? O que foi, pastorzão? Eu falei: cara, foi nesse lugar aqui que nós paramos agora, que um fugitivo foi encontrado, e Deus teve misericórdia de mim, amados, pecador, sujo, e Ele falou: eu vou te limpar, e você vai ser mais alvo do que a neve. Eu vou te dar um novo coração. Eu vou pegar os seus ossos esmagados e vou tecer novamente. E você vai me servir. Quando você olha para Davi na escada chorando, depois do encontro com Natã, ele se levanta, vai até o seu quarto, pega um lápis, uma caneta, e ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Sabe, meus amados, eu posso falar para vocês, eu fugi demais de Deus, não tem como. O amor dele é tão grande, que pode ser lá no alto monte, ou no profundo mar, o Senhor te acha. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que foge de Deus, que tem coisas escondidas lá em 98, lá em 2005, que tem, sabe, eu estava conversando com uma moça, e ela inspirou ontem nosso encontro de jovens, que fez um aborto 20 anos atrás, e guardou isso, chorando todos os dias. Ela guardou na caixinha, mas enquanto ela não entregou para Deus, ela não se sentiu perdoada, não se libertou. E aqui eu sei que tem gente como eu, que caiu lá atrás, que escondeu, e o Senhor está dizendo: eu sou capaz de curar e salvar você.
eu sou capaz de te usar, de te fazer reinar. Você vai ser o meu peixe. Você vai ficar às minhas costas e eu vou te proteger do inimigo, porque eu sou o teu Deus, eu te amo. Muitas vezes no colégio, eu tinha vergonha na sala de levantar a mão e fazer perguntas, porque eu tinha vergonha dos meus amigos. Eu imaginava que só tinha santo ali, e eu era tipo a ovelha negra ali, aquele camarada que não devia estar ali. E o Senhor foi me ensinando, foi me dizendo: Vinícius, eu sou o teu Deus, não tem do que se envergonhar. Se você confiar em mim, você será renovado. Quantos aqui, como Davi, cansaram de fugir, de esconder lá no passado, de fazer planos para que ninguém saiba de nada, mas confessam que Deus sabe de tudo e querem ser lavados hoje? Levanta sua mão bem alto, se você quer. Fique em pé aí para eu orar por você. O Ministério do Louvor vai se colocar aqui na frente. Eu quero clamar pela sua vida. Olha para mim aqui. Quem está em casa também, eu quero falar uma coisa muito séria. Eu sei como é cansativo ficar escondendo o pecado no coração. Eu sei como é que é. Eu sei como dói ter vergonha de levantar a cabeça de manhã cedo para falar com Deus. Eu sei como é triste se sentir indigno. Eu sei, amados, eu sei. Eu fugi por muito tempo. Mas é hora de parar de correr. O Senhor quer encontrar a gente e nos lavar completamente. Senhor Deus, nós não queremos ter uma vida dupla, não queremos esconder mais nada, não queremos mais correr. Chega de charadas, chega de subterfúgios, chega de mentiras, Senhor. Aqui está o nosso coração. Pelo teu amor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do teu perdão, Senhor. Precisamos da tua graça. Precisamos voltar ao lugar secreto, lugar maravilhoso, aonde o Senhor nos sustenta, aonde o Senhor nos perdoa, onde o Senhor nos devolve o sorriso. Coloca, Senhor, um cântico em nossos lábios, porque tu és o nosso Deus. Amém, Senhor.